Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui para a aula da gente, aula prática, né? Então a gente vai utilizar esse banco de dados aqui, que é dos alunos do curso de Engenharia de Produção, especificamente nesse período. Então aqui são algumas variáveis: sexo, pele, cor da pele, IRA, carga horária integralizada, o ano de ingresso, a idade, o bairro e a renda familiar, né? Então no R a gente vai executar esse script, né, e vamos importar esse banco de dados para o R. Então, basicamente é o que a gente tem feito durante as aulas, durante o período, né? Bom, então aqui, vamos lá, está executando, produção, está aqui. Então, vou deixar assim que é mais fácil. Então, primeira coisa, a gente vai selecionar todo o banco com as variáveis, Ctrl C, tá aqui nu aqui também. Esse banco já foi me passado assim, que esse nu já é considerado um espaço vazio, né? Ctrl C e aqui Ctrl Enter. Então, aqui eu tenho os dados, né? E a estrutura dos dados aqui. Sexo e cor da pele, caractere, IRA, numérico, carga horária, int, que no caso aqui é equivalente a natural, o ano de ingresso também natural, idade está aqui como caractere porque está nesse formato, né? E bairro e renda familiar. Então, a gente vai pedir aqui para taxar os dados e vai começar especificamente com o intervalo de confiança. Então, intervalo de confiança, a gente vê intervalo de confiança para média e para proporção. Média e proporção e diferença entre média e diferença entre proporções, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o comando t-teste. Apesar do comando t.teste ele ser para teste médio, teste t, ele solta o intervalo de confiança para a gente, né? Então, coloquei aqui, né, soma de renda, então a média da renda em torno de 2.800, o valor mínimo 0 e o máximo 55.000, né? Então aqui, ó, se a gente Ctrl L, só compilar esse comando aqui e não colocar nada para a média, ele vai considerar mi igual a 0. Só que o interesse da gente a priori não é testar, é só ter o teste hipótese, né? Então aqui a gente vai ter, ó, que ao nível de 95% de confiança, né, a renda familiar, né, média dos alunos do curso de Engenharia de Produção vai estar entre 2.342 e 3.274, ao nível de 5%. Ok? Se quiser mudar o padrão, ou o nível de confiança, eu venho aqui e coloco 99%. Então vai ficar entre 2.194 e 3.421. Então já tem um teste hipótese, intervalo de confiança para a média, né? Da mesma forma, eu posso pedir um intervalo de confiança para a média do IRA. Então são duas variáveis que eu escolhi aqui que são quantitativas para trabalhar com a média, que é a renda familiar e o IRA, né? Então, o IRA médio aqui vai estar em 5.700, né? O mínimo 0, o máximo 9.592. E o intervalo de confiança para o IRA, né, dos alunos de engenharia de produção, no nível de 95% de confiança, né, o IRA médio vai estar entre 5.48 e 6.06, ok? Então, da mesma forma, se eu quiser alterar a média, né, o valor aqui isso é para o teste de hipótese, mas aqui a priori ele vai testar se é igual a 0, e diz aqui, ó, a hipótese alternativa é a verdadeira média não é igual a 0. Né? Se eu não colocar nada, ele aceita como mi igual a 0. E aqui também eu posso colocar o conf level, né, para alterar o nível de confiança de 95 para 99. Então está aqui, fica entre 5,39 e 6,15, ok? Então, se a gente tem média, eu trabalhei aqui a priori com a renda e com o IRA, né? Então aqui eu vou testar, aliás, fazer um intervalo de confiança para a diferença de médias.
do IRA por sexo. Então, qual que é a ideia? É saber se em média o IRA médio vai ter diferença entre os sexos, né? Então, essa diferença de média vai ser um menos o outro. Então aqui, IRA do sexo masculino e o IRA do sexo feminino. Não coloquei nada, nível de confiança 95%. Compilando, então vejam aqui, ó, a diferença entre o IRA dos homens e das mulheres vai ser vai estar entre menos 1,22 e menos 0,02, né? Ok? Então aqui eu tenho um intervalo de confiança para a diferença de médias. Então vejam que aqui o zero, né, não está aqui dentro do intervalo. Então a gente tem uma hipótese, né? Tem uma hipótese de que a priori vai ter diferença entre o IRA, né, do sexo masculino e do sexo feminino. E aqui a gente tem lá os IRAs médios, né, ó, 5,5 e 6,15. E eu pedi aqui para ver, ó, o aggregate, o IRA 6,15 é do sexo feminino e do sexo masculino 5,53, né? Aqui no caso, eu não falei no início, mas a nossa amostra tem 388 indivíduos, tá? Aqui de dados, só para vocês verem. 388 com 8 variáveis. Então aqui é uma amostra bem representativa, que a gente consegue ter uma boa inferência para o custo de engenharia de produção, né? Bom, então já trabalhamos intervalo de confiança para a média, diretamente para a diferença de média, e agora a gente vai para a proporção, né? Então o intervalo de confiança é para o parâmetro da proporção, né? Então aqui eu vou olhar aqui para a variável sexo, que ela vai ter aqui 150 mulheres e 238 homens, né? Proporcionalmente, 38% de mulheres e 38%, né, aproximadamente 62%, né? Então seria do sexo masculino. E aqui o total, como eu já falei, 388 alunos, ok? Então, para testar a proporção, eu vou testar aqui, ó, a sintaxe, né? Vocês já viram, seria essa, para fazer o teste de hipótese. Já que assim como o teste para a média e o teste para a proporção, usa o t-teste e o próprio teste, mas eles já nos fornecem os intervalos de confiança, né? Então aqui, ó, 150, que é o número de mulheres, o tamanho da amostra 388, e a ideia é testar a priori se a proporção é de 0,4. Se não colocar nada, tá, para a média é 0 e aqui é 0,5. Então se eu não colocar nada, ele vai testar se é meio, ou seja, se existe a equiprobabilidade, ok? Mas o interesse até agora não é a probabilidade, não é o teste, né? Então vou compilar aqui esse comando. Então aqui o intervalo, né, para intervalo de confiança para o parâmetro de proporção do sexo feminino a um nível de 5% vai estar entre 0,33 e 0,43 aproximadamente. Então, na proporção de mulheres, né, o custo de engenharia de produção vai estar entre 33% e 43%, ou seja, a maioria é de homens na amostra, ok? Da mesma forma, posso fazer a proporção por cor de pele, né? Então, as respostas, né? A predominância de pardo, seguido por brancos, negros e um indígena e um asiático. Então aqui eu tenho as proporções, contagem aí 388, e a priori aqui eu fiz, ó, 150, que está associado à cor branca, 388 total e 0,4. Então, se eu olhar só para o teste, eu quero saber se a proporção de alunos da cor branca é igual a 0,40. Mas o foco aqui, a priori, vai ser o intervalo de confiança. Então, a proporção de alunos de autodeclarados brancos vai estar entre 0,3382 e 0,4372, com 5% de significância ou 95% de confiança. Se eu quiser alterar para 99, só trocar esse parâmetro. E o intervalo vai de 32,41 até 45,29, ok? Que é a proporção de pessoas autodeclaradas brancas, ok? Então aqui, para fechar essa parte de intervalo de confiança, a gente vai para diferença de proporções. Só tem média, diferença de média, proporção e diferença entre proporções. Então aqui,
cor de pele, aí aqui a tabela de contingência, né? E aqui a tabela de contingência mais com as proporções. Então aqui eu tenho as duas quantidades que eu vou estar testando o que? A probabilidade, né? Ou a proporção dentro dos pardos, se a proporção de homens é igual à proporção de mulheres. Então estou olhando aqui só para os pardos, ok? Então, se eu olhar para essa tabela aqui, a quantidade de pardos que eu vou ter é de 235, por isso que eu coloquei 235 aqui dos dois lados, ok? Então, considerando 235 pardos, eu vou ter 96 mulheres, né? 96 femininos e 139 masculinos. Isso que foi o que eu coloquei aqui, tá? Então, diretamente ele vai testar o que? Se essas proporções são iguais, ao nível de 5%, já que eu não coloquei nada. Mas, novamente, o intervalo vai ser o foco, não o teste de hipótese. Então, olhando só para o intervalo, né? A gente vê ó, que a proporção, né, a diferença entre essas proporções vai estar entre menos 0,27 e menos 0,089. Ou seja, o zero não está aqui dentro, então você tem evidência para dizer que essas proporções de sexo dentro da cor de pele parda, né, não serão iguais estatisticamente, ao nível de 5%, ok? Mas o intervalo vai estar, o valor real, né, desse parâmetro que é desconhecido, vai estar entre menos 0,27 e menos 0,08, ok, pessoal? Então, o intervalo de confiança, lembre-se que ele faz intervalo de confiança para o parâmetro, usando as medidas amostrais, né? Então, agora a gente já pode ir para a parte de teste de hipótese. Então, aí são 4 tópicos, né? Intervalo de confiança para média, para diferença de média, para proporção e diferença de proporção. Então, de forma equivalente, eu vou ter teste para média, teste para diferença de médias, teste para proporção, diferença de proporção e teste de quadrado. São 9 tópicos assim no global, né? Que dessa parte introdutória de inferência que são importantes. Bom, então continuando aqui, aqui eu já faço o teste. Então o que é que eu estou querendo saber aqui, ó? A renda média, né? A renda familiar. E eu testei o valor de média igual a R$ 2.808, que é a média, né? Ao nível de 5%. Então, eu quero saber se, estatisticamente, a média de renda familiar é igual a 2.800 dos alunos do curso de engenharia de produção. Então, vou limpar aqui, Ctrl Enter, e vou olhar para o valor P. Ó. O valor P é igual a 1, ou seja, não rejeita H0, ou seja, eu estou aceitando que, estatisticamente, a média é igual a 2.800, né? 808,369. Agora, vamos testar se a média é igual a 3.000, né? Ao nível de 99% de confiança, tá? Então, ó, também não rejeita, ou seja, ela pode ser considerada estatisticamente igual a 3.000. Se a gente quiser testar que ela é igual a 5.000, vou limpar aqui. Fizemos aqui o teste para saber se é igual a 5.000 e ó, o valor P deu 2,2 vezes 10 elevado a menos 16, ou seja, ele está tendo uma evidência muito forte de que não é estatisticamente igual a 5.000, né? Dentro do esperado. Se for igual a 4.000, também não é, né? Então, à medida que vai se aproximando do valor que é de fato esperado, convergindo para a média, ele vai ter uma evidência para aceitar a hipótese nula, mas quanto mais distante, ele vai ter mais evidência para rejeitar a hipótese nula, ok? Fiz a mesma coisa aqui para a média, comparando se a média, se o IRA médio é estatisticamente igual à média do IRA, que é 5,77, né? E aqui o valor P, 1, né? Ou seja, ele aceita que é estatisticamente igual à média. Agora eu quero testar, estou testando que é igual a 5,77. E se eu quiser testar ao nível de 5%, deixa eu copiar aqui, 5%, 95% de confiança, 5 de significância, quero testar que é igual a 8, né? Então, é igual a 8? Não. Então, ele já diz assim, ó, rejeita H0, né? O valor P aqui bem praticamente zero. Vamos testar se é igual a 7.
Também não é. Então, não é igual a 7. Talvez 6 ele aceite que seja igual a 6, porque está bem próximo do 5,77, né? Ó, já aceita, 0,1292. Então, eu posso dizer que estatisticamente o custo de engenharia de produção tem um IRA médio estatisticamente igual a 6, ok? Ao nível de 5% de significância. E eu vou aqui agora fazer para a diferença de médias, que é o mesmo teste, mas com outra aplicabilidade, né? Então aqui, ó, a média do IRA dos homens é 5,53 e das mulheres 6,15, né? E aqui eu pedi o desvio padrão. Mas aqui, ó, o que, é que eu estou testando? O IRA dos homens é o mesmo comando, né, que eu usei para intervalo de confiança. É igual ao IRA das mulheres? Aí, Ctrl Enter. E aqui, ó, 0,042, ou seja, ele está por pouco, né, rejeitando a hipótese nula, ou seja, de que são iguais, né? Então, ele está detectando uma diferença aí entre homens e mulheres, né? Ou seja, o IRA das mulheres, dos homens, né, aqui no caso 5,53 e das mulheres 6,15. Aqui ele não diz especificamente quem é X e Y, né? A gente tem que saber aqui da forma que a gente colocou, mas sempre o primeiro vai ser X, que é o primeiro, então homens, masculino, então aqui vai ser 5,53 dos homens, e o segundo feminino vai ser 6,15, mas eu já pedi o agregate justamente para isso, ok? Aqui o agregate. Ou seja, as mulheres têm uma média maior, ok? E a gente pode afirmar isso pelo teste ao nível de 5%. O teste T ao nível de 5% de significância, ok? Ele está testando se essas médias são iguais. Aí, da mesma forma, a gente usa o mesmo comando, né? Lá eu estava com enfoque para intervalo de confiança e aqui para teste de hipótese. Então aqui eu tenho uma proporção de mulheres e proporção e o total de indivíduos. Eu quero saber se a proporção de mulheres no custo de engenharia de produção vai ser estatisticamente igual a 0,4 com 5% de significância, né? Então aqui, ó, olhando aqui o valor P não é menor do que 0,05, então você não rejeita H0, não é isso? Então, ou seja, você aceita que estatisticamente a proporção de mulheres é igual a 40%. Né? Se eu fosse testar que era igual a 0,6, ele já rejeita, porque já vai se distanciando bastante, né, do valor suposto, né, suposto como verdade para a população. Né? Pode ser feita a mesma coisa para a cor de pele, então já está aí o material, eu vou deixar esse script para vocês. E para a diferença de proporções. Então aqui, né, para a diferença de proporções, eu posso fazer de forma análoga àquele comando que foi feito aqui. Então vou copiar e colar aqui, ó, prop.teste, seu mesmo. Então o que é que eu estou testando aqui? Eu vou colocar essa tabela para ficar mais evidente. Ctrl L, Ctrl Enter. Então eu estou querendo aqui testar, ó, dentro dos pardos, né, a proporção de homens e de mulheres é igual. Então, quem são os pardos? 235. 235 dos dois lados, porque é 235. Então, 235, 96 são mulheres, né? Está aqui, 96 mulheres, e 139 são homens. Eu quero saber, estatisticamente, dentro dos pardos, a proporção por sexo é a mesma ou não, né? Então, compilando aqui, ao nível de 5%, se eu não colocar nada, ele vai dizer aqui, ó, ele vai rejeitar H0, ou seja, não é. Não vai ter diferença entre as proporções por cor de pele, especificamente aqui na cor parda, né? Então aqui a proporção é 0,40 e 0,59, ou seja, aqui das mulheres é aproximadamente 40 e dos homens é aproximadamente 0,6. Então tem diferença e o teste está confirmando isso, ok? É um teste muito rápido, são testes que com uma linha de comando vocês executam de forma rápida, né? E para fechar, é o teste Q quadrado. Então o teste Q quadrado, vou até colocar aqui, o H0, o que é que o teste Q quadrado ele avalia?
se na hipótese nula, se existe independência entre as variáveis. Então, vou colocar aqui variáveis independentes. Que variáveis? São duas variáveis que devem ser qualitativas. Ok? Então, aqui no caso, eu escolhi duas variáveis, sexo e o conceito. Que variável conceito é essa? Eu criei. Tá? Então, essa variável vai ser, se o IRA for maior que 7, A. Se não, B. Então, quem é maior do que 7? A. E quem é menor ou igual que 7? B. Então, tem aqui essa nova variável. E eu vou ter aqui a tabela de contingência, table, entre conceito e sexo. Será que vai ter diferença entre homens e mulheres, né, no conceito? Ou seja, você vai ter uma predominância de pessoas de um determinado sexo acima de 7, acima da média, né? Então, apliquei o teste quadrado, que ele vai detectar se essas variáveis são independentes, né, ou não relacionadas. Então, o comando é bem simples. A gente olha para o valor P, como de costume. Então, vejam que ele rejeita H0. Né? Ou seja, se rejeita H0, que elas são independentes ou não relacionadas, você aceita que as variáveis têm uma certa relação. Né? Ou seja, entre o conceito e o sexo. E a gente viu isso pelo IRA médio. Né? O IRA médio das mulheres é estatisticamente superior ao dos homens. Então, indiretamente isso foi passado para o conceito. Mas você pode testar cor de pele, com sexo, né, bairro, não compensa especificamente bairro porque tem muitos bairros, né? Talvez fosse mais interessante fazer por zona. Era esperado que não tivesse diferença, a gente não espera que tenha diferença do sexo em determinadas situações, mas se tiver, como aqui no caso, ele vai confirmar isso, ok? Beleza, pessoal, então são 9 pontos aqui, né? 4 intervalos de confiança e 5 testes. E a próxima parte vai ser a regressão múltipla, né? A regressão múltipla, né, como já foi ministrada, que é mais a parte prática, ele vai aqui no caso fit, do inglês é ajuste, né? Vai estimar um modelo para predizer o IRA do aluno com base no sexo e da carga horária integralizada dele, né? Então, a forma de estimar é só essa, é o comando LM. Para não ficar esse comando LM, eu atribuí esse ao objeto fit. Uma regressão aqui com duas variáveis independentes, né? Então, vou pedir aqui o sumário. Primeira coisa que a gente vai olhar que a gente vai olhar para os valores P, né? Então, o intercepto aqui foi significativo, o sexo foi significativo e a gente confirmou isso pelo teste de hipótese. Inclusive aqui ele vai escolher naturalmente pelo default do programa, o sexo aqui, o escolhido foi o masculino. E aqui a carga horária também foi significativa. Então temos 3 variáveis que influenciam no IRA de um aluno. Tá? O intercepto é mais neutro, um ponto mais de média, que toca o eixo Y. O sexo foi negativo. De que forma? O fato de a pessoa ser do sexo masculino indica que ele vai baixar um pouquinho o IRA dele, é o que diz o modelo, a interpretação a grosso modo, né? Então, o fato dele ser do sexo feminino, né, masculino, perdão, ele vai baixar em menos 0,57. E se for do sexo feminino, aí não baixa, é como se fosse 0 e 1. 1 para masculino, 0 para feminino. Então, o feminino não interferiria, porque seria 0 vezes menos 0,57 e não influenciaria. Quando for 1, está associado ao masculino, aí sim, soma, no caso, subtrai 0,57 do IRA. E a carga horária também foi significativa e positiva, ou seja, quanto maior a carga horária dele for integralizada, né, maior ele tem uma tendência de ter um IRA maior, ok? Isso é a interpretação do modelo. Para avaliar o diagnóstico, né, do modelo, a qualidade, a gente pode olhar aqui o R2 de forma bem superficial, tá? Então 0,28 não é um dos piores valores, mas está longe de ser um valor regular. Então tende a indicar que é um modelo ruim, ou seja, você detecta que o sexo influencia e a carga horária também, mas você não pode usar esse modelo de forma inferencial para generalização. Não é um modelo muito bom, ok?
Aqui a gente pede um conjunto de gráficos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compilar aqui. Então aqui, ó, vou ter aqui os resíduos do modelo, os valores ajustados e os resíduos, né? Então estão aqui em torno de zero, mas tem uma certa tendência, ideal que fosse um comportamento mais constante. E aqui, ó, indica o quantidade de distribuição normal desses resíduos. Ó. Vejam o que é resíduo, aqui resíduos padronizados. Então o ideal é que eles estivessem seguindo essa retinha aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa reta aqui, que indica que está na distribuição normal. Quanto mais os dados fogem dessa distribuição, indica que os resíduos não têm distribuição normal, que é similar a esse gráfico, né? Ok? E aqui a gente fica para saber se tem ponto de alavancagem, tá? Mas vamos focar mais na parte residual, ok? Aqui eu pedi um plot só do resíduo, mas ele já sai diretamente lá naquele gráfico. Então, os resíduos aqui estão se distribuindo em torno de zero, que isso é bom, mas com a dispersão relativamente alta, né? Então, aqui a média em torno de zero, né? Que é esperado de uma distribuição residual, mas a dispersão está um pouquinho alta. Então, também isso já indica que o modelo não é muito bom, ó, que é o desvio padrão desses resíduos. E para um modelo de regressão múltipla, a gente vai ter que atender algumas pressuposições, né? Primeiro, os resíduos têm que ter distribuição normal, então usei aqui o teste Shapiro-Wilk, pode ser Shapiro-Wilk, Anderson-Dale, Kolmogorov-Smirnov. Eu já deixei esse aqui que é o mesmo teste para análise de variância, né? Então, a hipótese nula testa que os dados são normais, né? Então, usando esse teste, ele rejeita H0. Ó. Então, aquele gráfico que a gente viu, né, esse gráfico aqui, ele já mostrava que as extremidades, né, as caudas da distribuição não teriam um comportamento similar ao normal, né? A gente está usando aqui o teste mais para confirmar, né? Então, já seria uma pressuposição não normal, né? Então já outra pressuposição para dizer que o modelo não é bom além do coeficiente de determinação. Para homocedaticidade, a gente usa esse pacote aqui, o teste Brush-Pagan, para saber se o modelo é homocedático. Então, a pressuposição é que ele seja homocedático. Então, vamos fazer o teste aqui para os resíduos, rejeita H0. Então, também não é homocedático, é heterocedático. Então, outra pressuposição não aceita, né? Então, também é favorável dizendo que o modelo não é bom, né? E para fechar aqui de dependência, é o teste de Durbin-Watson, que os resíduos têm que ser independentes, né? Então, o que ele testa é que a autocorrelação, essa relação longitudinal, é nula. Tá? Então, testando aqui, Ctrl Enter, o valor P 0, ok? Então, rejeita H0, ou seja, existe uma certa dependência, que eu coloquei aqui também. Então, essas três medidas aí indicam que o modelo não está sendo bom, ok? Além do R2. Apesar de que a gente pode chegar à conclusão de que, de fato, o sexo e a carga horária vão influenciar no IRA. Ok, mas você não pode chegar e ter uma predição de modo que, se eu tiver uma carga horária de 600 horas e um sexo feminino, eu vou ter um IRA tanto. Esse valor ele não vai ser um valor assim com a acurácia boa, ok? É isso que a gente está querendo dizer. E, para fechar, né, temos aqui a análise de variância, que a gente, na análise de variância, o objetivo vai ter como a variável quantitativa, e eu coloquei aqui, no caso, uma análise de variância com 2 fatores. Aí eu vou testar o IRA, que é a variável quantitativa, e eu quero saber se, em média, o IRA difere entre sexo, entre cores de pele e entre a interação entre cor de pele e sexo. Então o comando ele é simples, é a nova da OV, que é a análise of variance, e aqui eu vou ter o resultado que vai ser um valor P, né, que vem do teste F. Então o resultado final vai ser o que? A gente olha para cada situação dessa. Então, por exemplo, cada variável dessa ou cada fator, a gente vai dizer o seguinte: se foi significativo,
indica que existe diferença na média do IRA entre sexo, foi o que a gente confirmou. Entre cor de pele, não. Ok? Não foi significativo. E também não foi significativo entre a interação entre sexo e cor de pele. Ou seja, apenas a cor de pele está de fato, né, influenciando a média do IRA. Cor da pele, interação entre sexo e pele, não. Isso já é o que a gente tem de interesse. Já é um resultado, né? Então aqui eu pedi aggregate. Aqui é IRA em função sexo e pele. Tem aqui ele já dá as médias, né? Aqui, ó, feminino, asiático, branco, ele vai fazendo as interações, né? Então fica legal essa tabela para vocês terem acesso, ok? Bom, então já que foi significativo, né, entre sexo, somente a variável sexo, então a gente pode fazer o teste de Turing, ou seja, para saber dentro daquelas combinações aonde foi significativo. Então o comando é esse, o QHSD da minha análise de variância, ok? Então aqui ele vai fazer todas as combinações possíveis, né? Por que algumas são NAs? Porque, por exemplo, asiático, acho que só tem um asiático. Então não vai ter sentido eu comparar aqui, aqui é a interação, né, entre sexo e cor de pele, tá vendo? Sexo por cor de pele. A gente já viu que não ia ter, não foi significativo, né? Então espera que tenha diferença. Aqui é só para a pele, então ele está comparando o que? O IRA médio, do branco com o asiático, do indígena com o asiático, todas as combinações possíveis 2 a 2. E aqui, que é um fungo que foi significativo, que é de maior interesse, deu significativo, né? O valor P 0,03. Ou seja, vai ter diferença entre o sexo, ok? Masculino e feminino. De modo que o sexo feminino teve uma média maior. E aqui ele vai fazendo, ó, fator 1, que é o sexo, fator 2, pele, e a interação entre os dois. Ok? Então vejam que quanto mais variáveis ou mais categorias eu tiver, aqui eu tenho 2 aqui, 5 aqui. Ok? À medida que eu for aumentando isso, né, eu vou aumentando a complexidade porque aumenta o número de combinações. Mas a interpretação vai ser a mesma, que ele está comparando, ó, o masculino negro isso é igual a média do masculino asiático, o feminino pardo com o masculino asiático, vai fazendo todas essas combinações, ok? E aqui o plot vai ficar um pouco poluído, deixa eu ver, tá quebrando, então aqui, tá, que é para deixar só uma janela, não deixar 2 por 2. E aqui ele mostra todas essas combinações, né? Só que são muitas, e quando tem muitas assim fica inviável essa apresentação, ok? Mas em resumo, se aqui é o zero, se o valor estiver aqui, se essa reta vertical do zero estiver cortando essas diferenças, vai dizer o quê? Que essas não vai ter diferença, né? Essas categorias aqui que estão apresentadas, que não dá para ver quem é, que ele mostra por cada ponto aqui, tá? Então, com muitas combinações fica difícil ver. Mas aqui, a única que não é para estar cortando aqui, a priori, vai ser o sexo, que eu não estou vendo, né? Não dá para ver aqui. Ok? Talvez um exemplo menor, vou mostrar aqui para facilitar. Ó. Vou apagar aqui, sexo, e aqui, vou apagar aqui, sexo. Então tá vendo aqui, ó, o zero aqui e a diferença está aqui, ó, a média em torno aqui de menos 0,6, né? E não toca. Então quando tem diferença ele não vai tocar o eixo zero, né? Mas eu vou deixar do jeito que estava, que é melhor. Pronto. Então, assim como na regressão, que a análise de variância também tem a mesma pressuposição de uma regressão, a gente vai validar essa análise de variância. A gente vai testar o resíduo dessa análise de variância para saber se tem distribuição normal. A gente vai testar aqui, ó, o valor P menor que zero, né, como esperado.
O menor que zero não, o menor que 0,05, então a gente tem evidência para dizer que a distribuição dos resíduos não tem distribuição normal, então isso também não é algo favorável ao modelo, né? Para homocedacidade, a gente vai testar aqui para as três, né? Então aqui, por exemplo, para sexo, o H0 é homocedástico, então ele não rejeita H0. Então, para a variável sexo, ok, beleza. Para a variável pele, ele dá esse erro. Por quê? Deve haver pelo menos 2 observações em cada grupo. Esperado isso. Então, por exemplo, as cores de pele indígena e asiáticas não tiveram, só tiveram um indivíduo. Então, não tem uma média para calcular. Então, ele vai dar esse erro, naturalmente. Ok? E aqui, sexo deve dar erro também. Pelo mesmo motivo. Porque aqui a cor da pele asiática e indígena não vai ter diferença. Mas aí a ideia do comando vai ser a mesma. O H0 é homocedástico. E a gente testa aqui, por exemplo, no sexo, que fica mais evidente, mais fácil de interpretar. Então ele aceita H0, ou seja, a variância do IRA do sexo masculino é igual à variância do IRA do sexo feminino. É isso que quer dizer uma homocedasticidade. Variâncias iguais entre esses níveis do tratamento, do caso do sexo, né? Masculino e feminino, ok? E para fechar, a independência dos resíduos, que é do Durbin-Watson, e o valor aí, ó, valor P0, né? Então, rejeita a hipótese nula e aceitamos que a autocorrelação é diferente de zero, ou seja, existe autocorrelação, né? Que é bem comum de se ver no modelo. Não é só mais um fator para dizer que o modelo de fato não é bom. Ok? Então, já era esperado, por quê? Porque na regressão isso também aconteceu, né? Então, sem problema. Então, se a gente quiser fazer aqui um teste não paramétrico, por exemplo, você faz análise de variância e vê que todas as pressuposições são quebradas, e você pode fazer aqui um teste não paramétrico, que é similar à nova análise de variância para um parâmetro. O teste é chamado Kruskal-Wallis, certo? É um teste não paramétrico para comparação de médias. Ok? Então o comando é Kruskal.test e aqui eu coloco, por exemplo, IRA e aqui sexo. Não sei se é assim. Pronto. Então, IRA, sexo, eu vou testar aqui só para vocês verem por pele. A vantagem do Kruskal-Wallis, o poder do teste de análise de variância é maior do que o do Kruskal-Wallis. Então, é favorável, é mais interessante a gente utilizar um teste paramétrico. Mas se não validar as pressuposições, meio que diminui a acurácia, a confiabilidade e a credibilidade naquele resultado. Então, é melhor a gente ter um teste não paramétrico do que um teste paramétrico com as pressuposições não atendidas, né? Então, aqui, ó, o valor P para ir em relação ao sexo foi significativo, como esperado. Então, de fato, vai ter diferença entre as médias, né, do sexo masculino e feminino. Por cor de pele, já não foi. Ou seja, independente da cor de pele, o IRA médio vai ser igual estatisticamente. Similar, ok? Se eu quisesse fazer o pós-teste, aqui é como se fosse análise de variância, a nova alternativa, né? Não é uma nova, mas é similar. A nova com um fator, né? Nos dois casos. Aí existe o pós-teste, que é o teste Wilcoxon, certo? Acho que é o Wilcox.teste. Por quê? É como se fosse o pós-teste. Então, se eu tivesse muitos níveis, ele ia fazer a comparação 2 a 2. Né? Então seria o teste de Wilcoxon ou de Mann-Whitney, né? Vai depender da forma que vocês verem. Mas aí quando eu finalizar, apesar de não ser especificamente da ementa, mas eu vou colocar, tá bom? Para vocês terem acesso a esses scripts. Então essa sequência é que eu quero que vocês tenham, pelo menos a parte inferencial que vocês devem aprender no curso, né? A parte
intervalo de confiança para média e proporção e suas diferenças, né, para média e para proporção, teste para média, teste para diferença de média, teste para proporção, teste para diferença de proporção, teste de quadrado, pelo menos isso aí, que inclusive é importante para o dia a dia de vocês, né? Aí, regressão com a análise de diagnóstico, né, do modelo e as pressuposições, regressão múltipla e da mesma forma análise de variância. Então são conceitos fundamentais para vocês no dia a dia de vocês enquanto profissionais, ok, pessoal? Então essa aula fica para vocês terem acesso e você disponibilizar esses comandos também, ok? Valeu, pessoal, façam bom uso, vejam e revejam para compreenderem bem aí os comandos e as aplicações. Tchau, pessoal, abraço.